Sejam bem-vindos ao Como é Bom Saber Direito podcast, o podcast do curso de Direito da UCDB. Eu sou o Rodrigo Correia e estou aqui com meu amigo professor Rafael Chaia. Fala pessoal, hoje nós temos um episódio aí especial, estamos recebendo aqui um egresso da UCDB. Olha aí. Advogado, secretário-geral do Tribunal de Ética da OAB-MS, Dr. Alfeu Coelho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, Rafael. É um enorme prazer estar aqui voltando ao UCDB. Sou ingresso da própria Dom Bosco, da UCDB também, durante o período dos 5 anos do curso de Direito. E é uma satisfação estar aqui batendo papo com vocês. E nós vamos bater um papo sobre o que hoje? Vamos falar sobre Tribunal de Ética, né, doutor? Uma coisa que a gente precisa esclarecer para os nossos acadêmicos, né? E vamos falar um pouco de marketing também, né, para advocacia, né? Pô? Que faz parte também ali, Olha, né? você que é advogado recém-formado, que tá achando que é só meter as coisas na internet, ó, você fica ligado no episódio de hoje aí que você vai ouvir coisa boa, viu? Exatamente. E, doutor Alfeu, eu sempre faço a primeira pergunta, mas a pergunta ela vem encaminhada do professor Macena. Fiquei sabendo que o senhor luta Krav Maga. Krav Maga, é verdade. Já desde 2017 faço Krav Maga. Tive algumas contusões, acidentes de percurso, mas faço hoje já faixa verde já de Krav Maga. É uma maneira também de diversificar um pouco a advocacia, né? Ter uns momentos de descontração. Não, descontração não. Ele estava falando em off aqui que os clientes ficam irritando ele senta a porrada lá no Krav Maga, quando é assim, né? Olha, se assim fizesse, acabava parando no Tribunal de Ética, viu? Aí você vê que a jogada é inteligente, porque ele já fica cuidando quem faz a contusão ali só para poder representar depois. É né? verdade, também tem essa, né? É desse jeito. Mas, doutor Alfeu, como é que funciona lá o Tribunal de Ética e Disciplina da nossa OAB-MS? O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, ela é responsável pela a questão de investigação e de julgamento de processos disciplinares referente a advogados que cometeram infrações dentro do nosso Estado. Eventualmente, nós temos o procedimento de suspensão preventiva, que aquele advogado que cometeu alguma irregularidade em outro Estado, mas foi tão grave, a repercussão tão negativa, a imagem da advocacia, que nós acabamos também sendo o responsável por a competente para o julgamento. Mas nós somos 7 turmas, compostas por 7 conselheiros, tem o presidente formando os 50 e o pleno com essa composição de 50 para esses casos de grave repercussão que se junta o pleno para julgar. Mas tem uma ideia a respeito do Tribunal de Ética que seja apenas punitivo, mas não. Nós somos, além disso, nós também somos consultivos. Então, todos os dias a diretoria está respondendo perguntas, dúvidas de advogados. Diariamente estamos sempre à disposição, né, dentro das redes sociais também, que hoje é uma realidade. Sim. Então, dentro dessa concepção, nós também respondemos perguntas de consulta no Tribunal de Ética. Então, não é só esse caráter punitivista. E muito se tem a ideia assim: poxa, mas Alfeu, eu não vejo a punição na prática, porque os processos são sigilosos. Então, para você ter uma ideia, no último ano nós reduzimos de 3.000 processos para 900 processos. Então, assim, você vê a quantidade muito grande com essa número de turmas que nós temos no Tribunal de Ética, a quantidade de processos que nós julgamos. Então, além de aplicar a lei, o Código de Ética, o Estatuto e os provimentos, nós também somos um órgão consultivo. E aí qualquer advogado, por exemplo, está numa dúvida. Vou fazer uma postagem no Instagram ou vou fazer determinada, entre aspas, captação de clientes. Será que isso é lícito ou ilícito? Ele pode entrar em contato com o Tribunal de Ética. Pode entrar em contato, é disponibilizado nossos telefones, tanto do Dr. Rodrigo, que é o secretário adjunto, como do Dr. Rui, que é o presidente. A nossa vice, que era então a doutora Cláudia Paniagua, ela foi para a comissão eleitoral e acabou ficando vacante o cargo e eu acabei assumindo em substituição. E nós, os outros conselheiros também estão à disposição, sempre para orientar. E assim, dentro das redes sociais, nós também temos, por princípio, ficar postando algumas dicas sobre aquilo que pode ou não pode, como o Conselho Federal também tem orientado, né? E no caso, vamos lá, que o senhor deve ali estar acompanhando, até porque o senhor é o secretário-geral lá, tem muito caso, assim, do cliente que está descontente com o advogado e promove denúncias infundadas? Tem muitas. Mas ela já, de antemão, ela nem é instaurado o processo ético disciplinar. Porque nós temos uma diferenciação das outras seccionais. O nosso Tribunal de Ética, ele não instaura procedimento ético disciplinar, apenas o de suspensão preventiva, que nesses casos de grave repercussão. Então, às vezes, o cara coloca um cliente descontente com o advogado, que ele entende que o advogado pegou dinheiro a mais. Ele apresenta uma denúncia no próprio site da OAB, ela é direcionada à vice-presidência, que é a responsável pelo juiz de admissão
admissibilidade, e ela já arquiva liminarmente, já que não há provas fundadas para que tenham a instauração dos indícios mínimos de autoria e materialidade, né? Mas aí, caso... Então, a vice-presidência que faz essa análise de admissibilidade, havendo ali o mínimo de autoria, o mínimo de... Ela instaura o procedimento ético. E aí vai para o TED. Isso, aí vai para o TED, consequentemente, já é intimado o representado para apresentar a defesa prévia. E isso tem um dado também interessante. O advogado tem que sempre manter atualizado o seu endereço do seu escritório ou residencial, no qual ele tem ali dentro do CNA, né, que é o Cadastro Nacional dos Advogados. Por quê? Porque a intimação vai por correios e para esse endereço. Se por acaso ele não se manifestar, como o nosso processo ético-disciplinar rege com as mesmas norma processual subsidiariamente do processo penal, é nomeado um defensor dativo que faz a defesa dele. Em que pese nós temos excelentes defensores dativos que apresentam defesas muito bem feitas, não por negativa geral, mas uma sustentada com elementos, não é a mesma coisa do próprio advogado ou contratando alguém para falar em nome dele ou ele mesmo fazendo a defesa. Então, é extremamente importante que o advogado mantenha atualizado, porque pode, porventura, surgir um processo ético-disciplinar instaurado e enviar a correspondência e ele acabar indo para um outro endereço no qual ele não atualizou dentro da OAB. Entendi. E aí, nesse caso, ele é citado por edital e aí tem que ser nomeado o defensor dativo. Isso, aí, consequentemente, tem por edital e, posteriormente, nomeado o defensor dativo, que faz o papel da defensoria pública, né? Dentro do processo ético-disciplinar e ele tramita normalmente. Entendi. Doutor, o senhor comentou sobre a questão das redes sociais, né? E também comentou com relação ao comportamento que pode atentar à imagem da advocacia. Que tipo de comportamento, por exemplo, é interessante que os advogados evitem nas suas redes sociais, mesmo nos seus perfis particulares, que poderiam levar alguma dor de cabeça no Conselho de Ética? O que você acha? Rafael, principalmente publicar decisões favoráveis. Então, isso traz o quê? A mercantilização da profissão, o que é vedado do provimento 205/2021 do Conselho Federal. Nossa, isso acontece pra caramba, hein? Muito, Todo dia acontece eu vejo com frequência. isso. E eu recebo bastante. Acontece, eu não posso instaurar procedimento ético-disciplinar, a pessoa no qual está tomando conhecimento, ela tem que apresentar uma denúncia. Às vezes, formalização, formalizar. E não pode ser uma denúncia anônima. Se for denúncia anônima, a vice-presidência nem recebe. Hoje, Rafael e Rodrigo, temos também uma comissão de fiscalização da OAB. Essa comissão é justamente para esses casos também de redes sociais. Então, elas mandam um ofício para o advogado para ele readequar a conduta. É tipo um puxão de orelha, dando uma orientação. Por que acontece, Rafael? Muito disso tem acontecido com a jovem advocacia. A jovem advocacia, não estou falando de idade, é de jovem de inscrição. Então, muitos pegam e acham que aquilo é lícito, eu promover, eu só estou colocando e riscando a parte, qual o número do processo, o nome do meu cliente. Mas não, você está se promovendo, fazendo indiretamente uma captação de clientela. Eu já vi casos, aí já é uma situação mais grave, de advogados colocando como se fosse para comprar uma... olha, eu quero ser advogado, eventualmente vou pagar R$1.000 pela compra de uma ação de prestação de contas, fazendo um crédito. Então, assim, nós não somos voltados a esse tipo de mercantilização da profissão. Agora, da mesma forma que você não pode publicar decisões favoráveis que estão em trâmite e no qual você advoga para aquelas pessoas, para se autopromover, algum advogado, por acaso, coloca uma decisão que é contrária, negativa. Bom, hoje eu perdi o processo, meu advogado teve um prejuízo de R$100.000. Ele não publica. Por quê? Porque também, de certa forma, é vedado, assim como também as questões de decisões favoráveis, para não trazer essa captação de clientela, mercantilização da profissão, né, que é vedado no nosso provimento Código de Ética e Estatuto. Isso acaba sendo um bruto de um desafio, porque a gente acaba vivendo hoje numa era em que as pessoas elas já vêm de um comportamento de validação social por meio de compartilhamento de tudo na rede. Sim. Tudo que você faz tem que compartilhar na internet. Então, vou fazer aqui estou chegando no tribunal, já publica. Olha, fiz a sustentação oral, aí já publica outra foto. Olha, essa é a decisão, aí já publica a foto. O pessoal não sabe disso. Você até pode filmar a sua participação em uma audiência. Pode. Você pode filmar a sua participação, de repente, numa sustentação oral. Mas agora, a decisão você não pode divulgar. Não. Você puxou um assunto muito, muito interessante, que aí eu acredito que não seja uma questão de ética, mas uma questão processual,
que houve uma discussão com magistrados, não eram aqui de Mato Grosso do Sul, que o advogado ele fazia uma live da Sim, audiência. ao vivo. E aí ele tentava, né, se escorar justamente no CPC, onde diz que você pode gravar a audiência. Sim. Só que aí que está o detalhe, né? O gravar a audiência previsto no CPC é justamente para quê? Para que você consiga fiscalizar a lisura do procedimento Sim, sim. naquele momento. E não para se promover ali numa E, Rodrigo, live, o que, né? que tem acontecido? Muitos têm feito esse tipo de divulgação e expondo autoridades como juízes, promotores ou os próprios outros colegas advogados, e essas pessoas estão sofrendo processos, não estou falando nem do aspecto ético, processo cível, de eventual dano material, moral, uso da imagem, Sim. e isso tem acontecido com uma certa frequência, porque você expor, às vezes não com o vídeo integral, mas apenas cortado com aquela parte que lhe interessa, Sim. para colocar a autoridade, né? o corte com uma situação vexatória. E há alguns detalhes, como o Rafael expôs. A pessoa pode colocar lá, fez uma sustentação? Pode colocar. O cara fez uma manifestação, advogado, em algum outro processo, ele entendeu que foi muito bem, ótimo, ele está se promovendo, trazendo publicidade à advocacia. Sim. Só que há também casos que o advogado tem publicado esses trechos em processos sigilosos. Entendi. Se o processo é sigiloso, ele não pode tornar público. Com certeza. Então, ele acaba expondo o cliente, acaba expondo, expondo as partes e acaba trazendo problema nele também no aspecto ético-disciplinar, Sim. né? E aquela questão que foi até polêmica referente à ostentação do advogado, cara? Como é que isso ficou lá? Isso chegou alguma coisa pro Aqui TED no lá? Mato Grosso do Sul, não. Não chegou. Não chegou a questão de ostentação. Essa foi uma que deu no Mato Grosso. Um advogado, inclusive, ele sofreu suspensão preventiva lá do Mato Grosso, em que pese a publicidade irregular, ela não seja matéria de suspensão preventiva, o presidente do Tribunal de Ética lá do Mato Grosso acabou aplicando. Eles acabaram fazendo um termo de ajustamento de conduta e ele acabou readequando a conduta. Mas esse caso de ostentação, no Mato Grosso do Sul, ele, de fato, não chegou essa matéria para nós e ela é muito subjetiva também. Então, assim, a depender da circunstância, a pessoa publica uma bicicleta de 80 ou 90 mil reais. Para algumas pessoas, esse tipo de uma bicicleta desse porte não é nada de ostentação, é algo no qual faz parte do dia a dia dele. Exatamente. Por exemplo, um advogado como Nelson Williams, o avião é um meio de locomoção dele. Porque ele tem suas filiais em todo o Brasil. Ele não Exatamente. tem como usar um carro para ficar se locomovendo, indo para o Rio Branco, saindo de São Paulo. Exato. Ele tem um jato particular, porque ele ganha para isso, é um advogado muito bem remunerado, ganha os seus honorários advocatícios. Então, às vezes, ele mostrar o avião dele pode ser ostentação, acredito, para 95% dos advogados, mas para o nicho dele, não. E aí eu fico pensando até essa questão da ostentação, que foi a grande polêmica quando o Conselho Federal se manifestou a respeito, é porque tem uma grande diferença entre você, né, mostrar que está viajando para a trabalho e eu falar assim, olha só, esse avião aqui, Isso. eu comprei com os honorários, venha fazer parte aqui. diferente. É que diferente, outro ponto né? que causou muita polêmica, que eu lembro bem da redação, é que ela falava assim, fazer ostentação com bens oriundos ou não da advocacia. Era Sim. escrito desse jeito no provimento. Sim. Aí esse ou não que tava pegando a galera. Mas será que o dolo, nesse caso, é uma discussão mais técnica, mas será que o dolo não era de ostentar para dizer, olha como A isso intenção- adveio da minha advocacia? Então, eu creio que a intenção era essa. Mas entendeu? aí entra no que o doutor falou, é muito subjetivo. É Não, muito eu subjetivo. Eu vou postar uma foto minha viajando com a minha família na Disney, por exemplo. É ostentação? É ostentação? Pois é. Não, para mim é. Com mas, o dólar assim, a R$6? eu acho que é E valendo. aí? Não, mas o que eu digo? Digamos que você poste, né, com a sua família lá na Disney, lá, Animal Kingdom, sucesso total. Só que, bicho, beleza, mas se você não tá dizendo, né, que olha como eu Olha sou o que a rico advocacia da me advocacia. Olha o que a né? advocacia me trouxe. Diferentemente, É né? diferente, Fala assim, olha, né? eu estou em Dubai graças àquele processo no qual eu ganhei 1.200.000, não sei o que, Eu de concordo, honorários. aí eu acho que é legal. Aí sim. Não, e aí dá pra complementar. E Estou em outra- Dubai graças àquele processo. Se quiser aprender, arraste pra cima. R$3.000. E outra coisa que o advogado precisa compreender, que muitos têm dois perfis. Tem um perfil do pessoal dele e tem aquele do escritório da advocacia. Aham. Sim, em que pese muito das coisas no qual você posta
na sua particular, é Sim. privado, é seu. Só que também a conduta do advogado no particular, ele é objeto de processo ético disciplinar Sim, também. exatamente. Então, assim, um advogado lá, inclusive nos crimes infamantes que tem no nosso Estatuto da Advocacia, no artigo 34, expõe essas situações. Situações no qual o advogado causa constrangimento, ou comportamento vexatório, ela acaba repercutindo. Advogado envolvido com alguma situação de Maria da Penha, que ele tem agredido a esposa, e Sim. se chega ao conhecimento do Tribunal de Ética, se instaura um procedimento ético disciplinar, Sim. e o advogado é julgado e normalmente pode sofrer uma punição muito pesada. Então, a vida particular dele também conta-se para fins de averiguar a respeito da conduta dele. Não, e isso é de extrema importância o senhor falar, porque a gente brinca, né? Alguns pensam, eu sempre falo isso, quando o camarada ele pega a carteira, eu falo, meu irmão, você é advogado 24 horas por 24 dia. horas. Ah, não, é só quando eu estou no escritório. Negativo. A sua conduta fora influencia tanto na questão de captação de cliente, Sim. numa questão de angariar cliente, quanto até na ética mesmo. Sim, sim. Porque você não vai contratar um advogado que é bêbado, maluco, Não, jogado sei. às traças. Isso influencia, que eu falo que o advogado ele vive de fama. Boa ou má fama. E ó, tem um detalhe muito importante dentro do âmbito da OAB. E é de extrema importância. Nós, advogados, as prerrogativas e essa gestão tem pautado-se muito com a questão das prerrogativas, ela é de extrema importância para o advogado pelo seu dia a dia, o que ele precisa fazer no seu cotidiano. O advogado precisa ser resguardado com as prerrogativas. Mas os advogados, no geral, ele se esquece das suas obrigações. Perfeito. Então, às vezes, ele está na frente de alguma autoridade, então ele entende, por fato de ter prerrogativas, ele pode ser mal educado, que ele pode Sim, concordo. um enfrentamento de maneira assim mal educada. Isso aí, consequentemente, infringe o Código de Ética, Perfeito. Tem o o Estatuto dever da de tratar com Advocacia. urbanidade, né? Tem o dever, então assim, vale a pena às vezes você dar uma lidinha de vez em quando, usar como a sua bússola, como o seu Sim. norte o Código de Ética, que por diversas vezes eu acho que os colegas também se depararam com isso. Às vezes você está com um colega tentando fechar um acordo que é bom para todas as partes, e o colega acha que o problema é entre você e ele, quando na verdade o conflito são entre as Entre as partes, partes, não lógico. entre os advogados. E às vezes ele entende que, induzido talvez com às vezes, imaturidade da própria profissão, ele acha que é um enfrentamento entre você e ele, quem Sim. ganha e quem perde. E não é assim que funciona, né? Exatamente. Aquela frase clássica do Desmond Tutu, né? Não aumente a sua voz, melhora o nível dos seus argumentos. Exatamente. Acha que é pra sair gritando, que é pra bancar o brabão, e não é, isso- cara. Às Não, vezes não é você, funciona assim. Isso é você ter uma interessante. postura que seja urbana, Exato. sabe? Tratar bem as pessoas, o Mas dever é- de urbanidade. Mas esse que é o ponto, cara. Eu tô na comissão de prerrogativas, inclusive ontem nós ficamos no júri que teve de repercussão, que foi solicitado pra gente ficar lá, e você vê que a grande parcela de advogados que solicitam a ajuda da prerrogativa, eles estão ali na barreira de infração ética. Claro, claro. Você pega assim, por exemplo, igual chegamos lá, até aconteceu um fato que houve uma prisão de um determinado advogado nessa semana, que eu que acompanhei a prisão, né? Aí chegamos na delegacia, pô, o agente de polícia lá teve lá, eu tive um entreveiro com o agente de polícia, Sim. né? Porque ele não queria dar a prerrogativa do advogado que estava sendo preso, mas aí eu resolvi, assim, resolveu, aí com a delegada, aí ficamos amiguinho, né? Do agente, todo mundo amigo. Aí o advogado veio, porque eu tô sendo desrespeitado, doutor. A delegada, olha do jeito que ela falou comigo. Eu falei, então, doutor, porque na situação que o senhor está agora, o senhor não está sendo tratado como um advogado. O senhor está preso. O senhor está preso. E a prisão é prisão. Então, o senhor está incomunicável, Sim. o senhor não vai conversar com a sua família. Eu estou aqui para garantir que o senhor não vá preso na cela, porque o senhor tem direito à sala de Estado Maior. Mas a partir do momento que o senhor está na sala de Estado Maior, lá, no presídio militar, o senhor está preso. Sim. Então, aquelas regalias não, aqueles direitos que nós temos de ir e vir, o senhor não vai ter, mesmo sendo advogado. Agora, quando o senhor tiver sua liberdade, aí o senhor vai se defender, que é outra coisa. Né? Mas o senhor não vai poder advogar aqui de dentro. Muita coisa, Rodrigo, podia ter sido resolvido com uma pessoa, às vezes, com uma mera bom senso. Exato. Tanto para você não sofrer uma infração ética disciplinar, quando você está atuando como advogado, Sim. e com a questão da violação das prerrogativas. Tu tem muita questão de bom senso. Você, hoje, acreditando que está tirando a carteira da OAB, o doutor Rui, que é o presidente do Tribunal de Ética, fala, não é carteirinha, é carteira da OAB. Então, assim, se você está com a carteira da OAB, você sabe que você vai entrar em várias situações de conflito. Sempre. E você está ali como falando em nome de um cliente,
um poder público do outro lado. Então, assim, você tem que sempre usar do bom senso, da inteligência emocional, lidar com situações de conflito. Agora, você achar sempre que uma negativa, ou às vezes uma voz um pouco mais alta, é algo no qual eu tenho que acionar a prerrogativa, ou que eu tenho que, olha, eu preciso ser amparado. Não funciona assim. Não funciona assim, Senão, exatamente. todos os dias, já teve casos de, mas eu fui mal atendido em tal repartição pública. Acontece com advogado, acontece com médico, acontece com vários tipos de pessoas. Às vezes você pega um funcionário público que ele não tá no bom dia. Não tá um bom dia e acaba acontecendo uma situação de conflito que você, como advogado, você talvez só quando um flagrante mesmo, de fato, de uma prerrogativa violada, que você vai acionar. Exato. Então, assim, mas muito se já qualquer forma de negativa, de descontentamento, você tem outros meios legais que você possa valer desses direitos em vez de acionar as prerrogativas. Pelo menos é assim que eu enxergo. E ontem mesmo, né, nesse caso do advogado, assim, a fala do agente foi maravilhosa, né? Porque depois da revista feita no advogado estava sendo preso, aí eu falei, pô, bicho, tem como você deixar o camarada aqui numa sala separada enquanto a gente transfere ele pro PME, que tem toda uma dinâmica de ofício, né? Aí ele falou, não, doutor, o senhor sabe como é que funciona? Eu vou colocar ele na cela e vou escrever sala de Estado Maior no papel e vou colar lá. Aí eu olhei na cara dele, eu falei, cara, você não vai fazer isso, sabe por quê? São dois problemas, um problema pra mim e um problema pra você. Ele, como assim? Eu falei, porque se você fizer isso agora, eu vou ter que sair daqui, ir lá no OAB, fazer um habeas corpus, colocar você como autoridade de coatura, aí você não vai ser promovido por merecimento, né? Porque, então, por que não vamos falar com a delegada aqui e você vai ver que a delegada vai resolver? Aí ele, todo brabão, né? Aí vamos lá falar com a delegada. Então, delegado, caso, não, doutor, senta aí, doutor, o senhor aguarda aí, que aí o senhor tá preso, mas tá tranquilo, né? O senhor tá agitado, não, senta aqui. Aí ele olhou pra minha cara e falou, tá vendo, cara, tá resolvido, deixa o cara aqui. Bom senso, né, Rodrigo? Pois é, e aí ficou mais fácil. Tem que lembrar que é uma via de mão dupla, né, cara, a questão da prerrogativa. É uma via de mão dupla. Você tem os direitos do advogado que tem que ser garantidos sempre, mas o advogado também tem os deveres dele. Não, é importante a gente dar o exemplo, né? Eu, por exemplo, agora momento, para você, aluno que está vendo, momento, professor Rodrigo, Tribunal de Ética. Eu já tive um processo no Tribunal de Ética que eu merecia ser condenado, viu, Chay? Como assim, velho? Eu vou te contar, cara. Era um caso meio... Só para mim? Não, vou contar, para todo mundo que tá vendo, mas assim... Já tem uns 20 minutos, acho que a galera não vai mais assistir essa parte. Aí vai uma cena e faz o corte também. Faz o corte. Bem nessa parte, não, né? Cara, o negócio foi o seguinte: era um caso de conselho tutelar, que aí a secretária do nosso escritório bateu nos filhos dela e fizeram abrigamento dos filhos, né? Direto da escola. E não contaram pra ninguém, né? Aí eu achei lá no conselho tutelar e levei a avó, que é a família extensa, pra não abrigar as crianças, né? Aí o conselheiro tutelar não quis me receber, cara. Aí eu comecei a ficar nervoso. Eu guri, né? Começo de carreira. Aí ele, eu só vou receber o senhor se eu tiver procuração. Aí não tinha, né, velho? Aí fui lá, peguei um papel sulfitão lá, pá, procuração. A senhora assinou, levei até que a procuração. Isso aqui eu não recebo aqui. E o conselho tutelar, ele funcionava a delegacia de infância e juventude embaixo, né? Aí eu falei, agora eu vou utilizar o quê? Do direito. Aprendi 5 anos, chamei o policial lá. Seu policial, o senhor aguarda aqui. Eu quero juntar a procuração, ter acesso aos autos e quero falar com o senhor para o abrigamento da criança. Eu não falo com o senhor. Seu policial, prende ele aqui, ó. Abuso de autoridade. Aí o policial não entendeu, né? Falei, ué, o que tá acontecendo? Não. Aí ficou aquele climão, né? Pô, o advogado me chama aqui para prender o conselheiro tutelar. Virou aquele forfé. Aí quando eu vi que não ia sair, eu tinha que achar as crianças. Cara, mas eu xinguei esse conselheiro tutelar. Mas xinguei. Sabe aquele desacato? Bonito. Mas xingado mesmo. E eu falei, e eu vou caçar esse seu mandato aqui. Dali eu já fui no MP, fiz um regaço, meu irmão. Caçamos o cara. Aí quando caçou o cara, o que ele fez? Tribunal de Ética. Uma mão de... Só que aí qual que é o detalhe? O problema, que aí eu já estou aconselhando vocês. Vai fazer a denúncia, você tem que levar a prova. Aí o cara falou, não, o doutor Rodrigo veio aqui e me xingou. Só. Não trouxe prova testemunhal, nada, gravou nada. Não teve jeito, né? Aí foi absolvido. Esse deu um detalhe interessante, Rafael. O processo é escrito, não é falado, né? E um detalhe interessante para o advogado também tomar conhecimento a respeito disso, de que também não fica eternamente ele na condição de que ele pode virar um representado num processo ético disciplinar. Se o cliente tomou conhecimento de fatos, por exemplo, relacionado à conduta dele em 2013, ele tem 5 anos, é um prazo decadencial. Porque o advogado não vai ficar eternamente com aqueles documentos, com algo no qual ele pode se apresentar numa defesa. Então, se você... Daqui aconteceu uns fatos relacionados em 2014 e o cara resolveu, o cliente, seu ex-cliente resolveu,
eu vou procurar os meus direitos e vai representar no Tribunal de Ética, na OAB, esse processo caiu. Não tem mais o que ser feito, porque Mas existe um 5 prazo. anos é um prazo longo, hein? É um prazo longo. razoável. Mas, Rafael, do conhecimento dos fatos pelo cliente. Ou Porque, seja, por pode ser exemplo, bem mais de 5 anos pode, até. porque assim, a dependendo do processo sigiloso, ele não tem acesso. Sim. Aí, às vezes, o advogado perdeu um prazo lá dentro do processo e causou prejuízo. um grande prejuízo para o cliente. Então, o cliente só ficou tomando conhecimento depois que habilitou um outro advogado no processo que tirou cópia desses autos e acabou ele tomando conhecimento. Então, assim, são casos excepcionais, evidentemente, mas de quando se toma o conhecimento dos fatos, não fica eternamente para o cliente representar na OAB, porque não vai ter consequência prática num procedimento ético disciplinar. Sim. E aí, quais são as infrações éticas que mais batem lá no tribunal? Locupletamento e abandono processual. Locupletamento. Locupletamento é a apropriação indébita. E então, isso, infelizmente, podia ser resolvido com um contrato de honorários advocatício. Sim. Muito se confia no fio do bigode, né, relacionado a algumas questões de cliente, e não, você tem que colocar exatamente o que você vai fazer. Porque não é só o valor, Rodrigo. O que acontece? Às vezes, você é contratado para fazer uma apelação. Então, somente apelação. Sim. Mas o cliente acha que ele pode tirar dúvidas com você todos os dias sobre Exato. diversos assuntos e também vê a questão do divórcio da tia, também vê a questão da ação de prestação de contas do tio, entre outras coisas. Você não colocou isso no contrato e aí você quer colocar que todo esse é um somatório para cobrar os honorários advocatícios quando eventualmente tem a ação e você acaba recebendo esse crédito, então não pode. Você não está instrumentalizado no que você foi formalizado a fazer. Abandono processual acontece muito em processo penal, ação penal. E, geralmente, esse abandono processual ocorre nas alegações finais. Como ela é peça imprescindível, alguns colegas, acreditam, não atuam no criminal, usam isso como artifício, até como meio de extinguir a punibilidade pela prescrição, para enrolar mais. Mas, o que acontece? O juiz acaba oficiando a OAB e acaba instaurando o processo ético disciplinar. Aí você pode pensar assim, poxa, Alfeu, mas é uma pena alta? Não, é uma censura. Mas na segunda, ela pode virar uma suspensão porque você é reincidente. Sim. E uma suspensão do exercício profissional, 3 suspensões, pode virar um procedimento de exclusão. Então, locupletamento e abandono processual, e locupletamento também, Rodrigo e Rafael, é uma situação que chama muita atenção, que, tirando a exclusão, eu entendo como uma pena mais pesada que tem dentro do nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque se você se locupletou e não prestou contas, você é condenado com uma pena mínima de 30 dias, se você é primário, perdurável. Então, o que acontece? Você pode acabar sofrendo uma pena muito maior do que o tempo mínimo que foi fixado pelo Tribunal de Ética. Então, enquanto você não devolver os valores devidamente corrigidos e prestar contas, você fica perdurável essa suspensão. E essa suspensão é para todo tipo de exercício de atividade privativa de advogado. Pronto. Tirando o que todo mundo pode fazer, como ingressar com habeas corpus, entre outras coisas, tudo bem, mas atuar no procedimento administrativo... Nem consultoria. Nem consultoria, nada. Então, assim, você fica vedado de exercício da sua advocacia. Por quê? Às vezes... Falou assim, pô, doutor, mas eu fiz tanta coisa, mas você colocando um contrato a tão somente isso, e você não tem outra prova, vale o que você fez no contrato. Se um contrato está falando que você vai receber R$3.000, você não pode querer cobrar 15 depois se você não tem nenhum outro tipo de prova. Exato. Né? Exatamente. Exato. E a questão do marketing jurídico, doutor? Como é que é a visão do Tribunal de Ética no que tange ao marketing? Então, nós estamos vendo, igual o senhor falou, essa questão da jovem advocacia, lembrando, jovem advocacia, a gurizada OAB 30.000, né? OAB 30.000 aqui em Mato Grosso do Sul, né? Às vezes ali no bare legal ali, né? Já tá no 30.000 já? Já passou, né? Ixi, eu tô velho. Já. Não, Chay, você é Eu sou 12. geração 10.000. Eu tô no 11. Eu sou 13. Eu sou um menino, eu tô te falando. Eu sou um guri. Eu vou até melhorar a pergunta do Rodrigo. Ele perguntou como é que tá essa questão do marketing. Eu vou perguntar o seguinte: o quanto de dor de cabeça tá dando essa questão do marketing para vocês? Tá muita dor de cabeça. É uma das coisas no qual eu mais recebo, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, nas redes sociais. Os advogados... E outra,
eu brinco sempre de que o advogado ele é fofoqueiro. Sempre. Então, assim, olha se aí, ele olha toma aí, conhecimento olha de aí. que um outro colega está cometendo a infração, não é o cliente que tem conhecimento de que marketing jurídica, dependendo do que você fez, está errado. É o outro colega advogado. Então, o outro colega advogado, ele quer caguetar, mas não quer aparecer o nome dele. Isso. Mas aí ele passa para mim ou para o outro da diretoria do TED e fala, ó, isso pode? Vocês não fazem nada a respeito disso? Não, mas não pode. Mas você, ao mesmo tempo, tem que apresentar denúncia. Sim. Que Aí nós... entra a questão de formalizar. né? Exato. Isso, formalizar. Ou a gente oficia a comissão de fiscalização para tomar alguma postura a respeito disso. Mas essa está sendo um calcanhar de Aquiles mesmo. Eu acredito que futuramente o Conselho Federal vai ter que mudar essas regras, vai ter que flexibilizar um pouco referente a essas normas proibitivas. Porque cada vez mais os colegas advogados entendem, e advogado é criativo para a Sim. questão de publicidade, o que o advogado tinha que entender que ele muito se prende àquilo que é vedado, dizendo que o ordenamento, os provimentos do Conselho Federal, impede dele de poder tornar público a advocacia dele. Mas, na verdade, esses provimentos, agora, o recente do Conselho Federal 2021, ele trouxe um monte de regra do que pode fazer. Sim. Então, assim, o advogado fica muito atrelado ao que o colega está fazendo de modo errado e ele quer fazer da mesma forma, copiando. Então, ele copia más ideias. Só que existe uma gama de possibilidades do que ele possa fazer. Por exemplo, ele pode falar de um caso relacionado ao qual ele passou, ele tem conhecimento disso, mas não especificamente daquilo. Falar de maneira geral, demonstrando conhecimento naquela área. Divórcio. Ele atuou em diversos processos de divórcio. Mas ele não pode falar especificamente de caso no qual ele atuou. Mas ele tem várias coisas no qual ele pode falar, tornando público que ele é um especialista na área. E trazendo, às vezes, clientela. Eu confesso que eu não sou tão adepto assim a fazer vídeos. Eu ainda sou da moda antiga, né? O cliente ainda é recomendado daquela do boca a boca Isso. ainda, né? Não das redes sociais. Mas também o advogado tem que chegar a uma conclusão que ele quer ser um influencer ou ele quer ser um advogado? E aí é uma questão engraçada, porque, por exemplo, eu produzo conteúdo pra internet já tem um bom tempo. Só que eu vou falar pra você, cara. Eu acho que quase nunca. Cara, se eu for falar assim, 5% dos meus clientes vieram até mim por causa de rede social. Mas aí, Chaya... Porque a isso- minha rede social é pra produção de conteúdo. Então, mas eu aí... produzo conteúdo, então, ponto. Mas aí qual que é o detalhe? Por Mas, exemplo... cara, quase ninguém vem Mas até eu vou mim te- por mas eu causa vou de te rede explicar. social, cara. Eu vou te explicar. É porque você não vende um produto. Você Não. entendeu? Quando eu digo um produto, assim, Sim. o Chá, ele não atende a causa... Vou dar um exemplo, né? A causa do transporte aéreo com problemas de mala, que é uma Sim. causa específica X. O Chá, ele vende uma proteção, por exemplo, criminal, administrativa, civil na área digital. Então, ele é o especialista em direito digital. Quem que vai te procurar? O cara não vai te procurar assim, Chá, penso eu, né? Pô, aquele cara é um cara bacana na internet, vai resolver o problema. Não. É justamente o contrário. Funciona, pô, aconteceu um problema, tu sofri um golpe, né, digital. Aí, por exemplo, a pessoa me conhece, pô, mas tem um amigo meu que é muito bom, Rafael Chaya. Aí, Cara, dá uma olhada no Instagram dele pra você ver como ele tá falando sobre isso. Esmagadora maioria Então, das pessoas que me procuram é por indicação de conhecidos, então, é por e network. aí a pessoa faz o... Exatamente então, a mesma coisa. Aí a pessoa É faz networking. o contrário. Mas o que me preocupa nessa questão do marketing é, por exemplo, tem uns colegas nossos aí, inclusive muito meu amigo, que ele vende um produto. Então, ele tem uma ação específica que ele vai só promover. disso. Igual previdenciário, Uhum. né, trabalhista, às vezes. E aí, ele me pergunta muito, pô, Rodrigo, isso aqui, esse vídeo, o que você acha? E aí, ele anda justamente naquela barreira do legal. Ele nunca sabe se Linha ele... tênue ali, né? É muito tênue, né? Que ele sempre fala assim, não, ó, esse vídeo aqui. Aí tem um vídeo dele que ele fala assim, e pode me procurar. Eu falei, esse vídeo vai dar problema no vai TED. Né? Porque ele explica, e precisa de um advogado, me chama. Igual tinha um outro amigo nosso que era eu não vou nem citar aqui o arroba dele aqui, mas ele tinha esse detalhe. Ele sempre falava alguma coisa no vídeo E falava esse assim, final, Rodrigo, esse finalzinho de me chama, clica aqui. Se tirar essa parte, Tá tudo tá perfeito. ótimo Exato, o é vídeo excelente. dele. Passa, tá ótimo, o tá vídeo passa. vai. Mas aí você vê como que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, né, cara? Estados Unidos, o advogado bota outdoor na rua. Os caras fazem propaganda na televisão. Você tá assistindo televisão, você tá assistindo lá teu Masterchef, de repente aparece um cara de Advogado. terno. Tá com problema na justiça? Liga pra mim que eu te resolvo tudo. Recentemente, Mas a cara, luta do Mike Tyson com o Jake Paul, um dos
trainers, um dos técnicos do Mike Tyson, pode reparar lá no vídeo, tá escrito com o escritório da advocacia lá. Patrocinador de patrocinado. Estados Unidos o troço é assim, tipo... Na camisa. É liberado. Better Call Saul. Libera geral. Liberado. É liberado. Aqui que é mais restrito mesmo. Mas será que se liberar aqui, será que não dá certo? É uma pergunta, assim, eu não tenho nem noção. Pois é, nós temos que ver isso na prática, né, Rodrigo? Como que vai ser? Acho que os grandes escritórios engoliriam o pequeno advogado. Eu também Será? acho. Engole. Também acho. O pequeno advogado desapareceria ou ele tinha que trabalhar pro grande. Entendi. Porque para ele, por si só, para sobreviver, o outro vai engolir. Questão de publicidade, tem advogados que, nós estávamos falando até a respeito de Funko, tem advogado que tem o próprio Funko dele que ele entrega para o cliente. Então, assim, já é uma maneira personalizada de advogado. Esse advogado não dá para acompanhar. Eu tenho. Dá vontade de ter no escritório dele, contratá-lo para alguma coisa, uma consulta, para ganhar um Funko. Pô, eu tenho meu próprio Funko, mas eu não entrego de presente não, tá na minha coleção, pô. Eu nem tenho. Chay, é só oportunidade, hein, Chay? Queria digital, fechou, ganhou. Pá. Olha, uma ideia, Você vai ficar mandando vinho pra cliente? Não. Manda um Funko do Rafinha. Pô, manda uma imagem minha, cara. Pô, vai ter ego pra mandar um troço desse, velho. Um presente pra você. O que é isso aqui? Não, é pra você lembrar de mim. Quando você tiver alguma treta, você lembra de mim. Vou ligar pra ele. E ainda o cliente vai pensar assim, peraí, que personagem é esse? Não sou eu. Não, aí não. Troca, isso aí não. Tem outro, outro. O problema é o camarada querer fazer um voodoo com seu boneco. Aí eu quero ver. Tá fácil, hein? Desse jeito. Mas, cara, tem muita coisa que dá pra gente conversar ainda, especialmente quando o assunto é internet. Porque uma das disposições que eu vi que foi liberada e que eu achei bem interessante diz respeito ao impulsionamento. Tem pouca gente que sabe disso, mas você pode fazer uma landing page pro seu escritório para você, por exemplo, listar os seus serviços, etc. E você pode impulsionar. Sim. Sim. Eu não sabia. Pagando, patrocinado. Você pagando, Instagram, eu não sei como procede, como é o pagamento, mas eu acredito que seja na plataforma, seja bem tranquila para realizar, e você impulsiona. Às vezes não, diversas vezes aparecem advogados que eu nem conheço no meu Instagram. Porque é um link patrocinado. Ele falando alguma coisa sobre um conhecimento de uma determinada área dele. Mas aí eu também acho que tá tudo bem. Eu já vi, por exemplo, Não, mas o próprio provimento concede essa oportunidade que muitos não sabem, que pode impulsionar. Porque muita gente acha que pode só produzir conteúdo, mas pode impulsionar o impulsionar, conteúdo também. Para atingir pessoas que não te seguem. Mas, por exemplo, pode impulsionar, digamos, eu tiro uma foto lá na frente do escritório com a placa e impulsionar essa foto. Não, com a placa, não. Entendeu? Mas assim... Você falando alguma coisa. Falando alguma coisa, algo no qual... Que seria como se fosse uma entrevista, né? Que nós podemos... mais ou menos nesse sentido. Outra questão importante, que já foi matéria até... Inclusive, eu fui relator, e como é consulta, não tem problema a questão de sigilo. Tinha uma advogada que ela tinha a intenção de participar semanalmente de um programa de rádio numa cidade do interior. Então, essa participação não habitual, mediante convite... Então, essa participação, ela acaba trazendo uma captação de clientela. Você está toda semana no rádio falando a respeito de alguma matéria, algum assunto, você vai trazer captação de clientela para o seu escritório de advocacia. Então, a nossa resposta foi de conforme o provimento, o Código de Ética e Disciplina, é vedado esse tipo de participação. Agora, se for esporádica, eu, por exemplo, vindo aqui todos os dias, é uma maneira... É ilegal, eu não posso. Tá acabando trazendo uma captação de forma indevida para o meu escritório. Mas não tem que comprovar que de fato está acontecendo essa captação, mas assim, só o fato de você estar participando, outros advogados que não estão em detrimento de outros, que eu fico, às vezes, aconteceu muitos casos também de advogado de participar de programa de televisão mediante pagamento. Então, ele está pagando todo dia para responder perguntas. E aí, no final, mostra qual que é o escritório dele, o telefone para entrar em contato. Aí temos um problema, né? Nós temos um baita do problema, né? Por isso que aqui nós estamos como professores. Isso. Exatamente. Nós somos professores de direito. Exatamente. Não, mas isso é interessante, Tanto que teve um dia que eu dei uma entrevista, agora não lembro em qual TV que era, e deu justamente esse problema. Né? Que assim... Você chega lá, o cara que tá te entrevistando, ele nem te conhece, né? Aí você fala com o produtor, aí você senta lá, nem lembro, acho que era uma treta que aconteceu lá com o guarda municipal, uma vez com
com uma determinada pessoa lá, e a gente foi lá para opinar, né? O professor de direito vai opinar. Aí o cara manda, bicho, no final da entrevista, assim, e para entrar em contato com o senhor, que de repente precisa, como é que faz? Eu falei, pô, eu não posso passar, né? Código de ética. Não tem problema. Eu falei, tem. Aí ficou mais assim, não era uma coisa combinada, que o camarada ele tem isso, né? Leva um médico, aí o médico, eu posso procurar o senhor. Que é normal, né? Que é o acabar normal, falando. né? Onde que eu posso encontrar o senhor depois? Alguém que entrar em contato. Outra questão importante, Rafael e Rodrigo, também é referente a... Muitos advogados hoje em dia estão contratando empresas de publicidade Sim. para gerenciar o seu Instagram. Sim. Só que isso não te exime de responsabilidade. Claro. Então, assim, você tem que deixar muito claro na hora da contratação dessas empresas, essas terceirizadas, sobre a questão se elas têm conhecimento dos provimentos do Código de Ética e Disciplina. Eu ia porque falar isso. já aconteceu de responder processo ético disciplinar por conduta da empresa, que o cara nem sabia o que estava acontecendo. Só que ele contratou, é na rede social dele, então nós não temos competência para fazer nada referente a empresa de publicidade, agora é referente a ele sim. Ele é o responsável, ele foi o contratante, né? Até porque a empresa de publicidade sabe fazer publicidade, mas a publicidade para advogado é completamente diferente. Sim. Até a dimensão de placa do escritório. O pessoal não sabe, mas até a dimensão da placa do seu escritório tem que seguir uma regra. Você não pode botar uma placa gigante com neon. Não pode, não. Não pode. Outra questão de extremamente importante, o advogado, ao contratar essas empresas, elas às vezes usam como justificativa assim, não, mas doutor, não, quem fez fui eu, não foi eu, o advogado nem sabia do conteúdo. Bom, mas foi vinculado aonde? Exatamente, a ele, né? É vinculado, né? E acaba trazendo consequências para a própria advocacia dele, né? E é o que eu disse, no começo, você pode sofrer uma sanção de uma censura ou pode fazer um termo de ajustamento de conduta. Sim. Tá? O processo ficar suspenso, igual a transação penal na lei do juizado especial. Só que na segunda vez, aí você pode acabar sofrendo uma suspensão. Sim. E, consequentemente, assim for tomando corpo, você pode acabar sofrendo um procedimento de exclusão. Já aconteceu isso? Não. Mas pode, né? Agora, como é uma novidade, provavelmente essas coisas começaram a acontecer com mais frequência, né? Sim. A gente costuma brincar do seguinte, que o advogado ele tem de estar no digital hoje. Para ele poder atuar, ele precisa estar no digital. Mas ele tem que saber como ele deve estar no digital. Porque não vale tudo, né? Não é qualquer coisa que ele pode fazer. Ele pode fazer postagem de conteúdo? Ele pode. Ele pode postar um meme? Ele pode. Ele pode trazer uma curiosidade? Ele pode. Ele pode fazer um vídeo? Ele pode. Ele pode até impulsionar conteúdo se ele quiser. Agora, ele tem que saber que ele tem que fazer isso como um conteúdo generalista. Ele não pode fazer, por exemplo, aquela coisa do tipo, como bem disse o doutor Alfeu, divulgação de resultados. Ele não pode... Isso foi uma coisa que deu um rolo. Eu lembro um vídeo que um escritório fez um vídeo de festa junina mostrando a fachada e o interior do escritório. Sim. Você não pode mostrar a fachada e interior do escritório. Entendi. Você não pode mostrar a placa do escritório. Tem um monte de limitações ali que podem levar exatamente a esse processo de mercantilização e captação indevida. Então, assim, você tem liberdade para fazer muita coisa na internet. O lance é você saber como fazer. Tá com dúvida? Procura o Tribunal de Ética, cara. Como o doutor Alfeu falou. Dá trabalho pro doutor Alfeu lá. O doutor Alfeu falou, pô, eles são consultivos. Doutor, tô com um perfil assim, posso fazer tal coisa? Eles vão dizer se pode ou não. E eu respondo sempre dentro da medida possível, mais rápido, para que o colega, às vezes, não tenha dúvida prolongada e faça. O senhor demorou para responder, né? Esse foi muito interessante que o professor Rafael falou. Então, assim, use como lema na sua vida. Se tiver na dúvida se vai fazer ou não, não faça. Porque se você está na dúvida, alguma coisa está estranha, está diferente, exatamente, alguma coisa no qual não condiz. E outra, publicidade pode tornar público. Propaganda não. Propaganda é uma outra questão de você estar vendendo um produto. Se você colocar o advogado com uma prática... O que acontece quando o advogado comete uma irregularidade? Você procura o PROCON? Não. Você procura o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, o advogado, sendo indispensável à administração da justiça, pensa... Propaganda, não. Publicidade, tornar público, com regras. Agora, não fica muito restrito àquilo que todo mundo faz que é errado. Porque todo mundo faz, está liberado. Não tá. Cara, você quer ver uma coisa que aconteceu pra caramba e que eu dei risada na época? Quando saiu aquela decisão que condenava o Facebook a pagar uma indenização de R$5.000 para todo mundo que teve os dados vazados. Até eu recebi isso aí. A quantidade de gente que apareceu em rede social
falando: procura o meu escritório que eu já tô com a petição pronta, você vai ganhar R$5.000 do Facebook. Exatamente. E eu publiquei um vídeo só na época falando assim: gente, primeiro ponto, nem tem a decisão do eventual recurso disso aí, essa decisão nem transitou em julgado ainda. Segundo ponto, não cabe indenização por pressuposto de dano, não se pressupõe o dano nesses casos. Vai ser tudo arquivado isso aí, não cai nessa. Bicho, deu acho que uns 15 dias, uma semana, saiu a notícia. Um monte de gente que entrou com a ação, todas foram arquivadas. Pronto. Olha aí. Mas aí o cara cobrou uns quinhentinha lá. Já ganhou uns lógico. trocados, Já né? ganhou uns Já trocados. ganhou um troquinho, 200, 300, 500 por ué. ação, pô. Pronto. E aí vale uma censura lá. Toma uma censura e tá barato. Pelo amor, gente. Esse que é o problema Mas dos cuidado caras, com né? essa quantidade de censura que vira suspensão. Esse é o Exatamente. problema. E uma coisa que eu queria até perguntar pro senhor, não sei se chegou lá, essa questão de demandas predatórias, doutor, tá chegando no TED isso aí? Tá chegando, mas essa terminologia ela é errada. A Aham. advocacia predatória até estão querendo mudar essa o nome. terminologia. Por quê? Porque você entrar com várias ações não é infração ética disciplinar. Não, exato. O que são os detalhes. Por exemplo, às vezes o seu cliente já faleceu e a família já abriu o inventário e não subestabeleceu para você Sim. continuar com a ação. Você tem que regularizar a questão processual. E você Certo. continua com o processo, sabe da morte, o Não falecimento do informa. parte, levanta o dinheiro e não passa. Então, o que aconteceu aí? O advogado cometeu o locupletamento. Sim. Então, assim, essa advocacia predatória foi uma terminologia usada errada, que acabou impregnada, mas, na verdade, são os seus detalhes. Advocacia predatória, ela acaba, consequentemente, que aquela advocacia de massa, ela não é proibida. Não é esse Agora, o problema, né? como que o advogado obtém 1.000 clientes para entrar com a mesma causa? Por captação de clientela ou angariando clientela valendo terceiro, o Sim. que é infração ética disciplinar. Perfeito. Houve casos nossos no Tribunal de Ética que, em vez de aplicar uma pena baixa, acabou sendo suspensão pelo tamanho da quantidade de pessoas que eles captaram clientela. Às vezes de pessoas, geralmente hipossuficientes, né? Pessoas que não têm conhecimento. Ou às vezes a pessoa foi contratada para tirar uma dúvida e o advogado ingressou com uma ação contra várias instituições bancárias. Então, aí o cliente vem no processo com outro advogado para dizer o seguinte: eu não contratei para fazer isso, e Sim. meu nome está sendo exposto numa ação judicial que eu não contratei para isso, eu nem tenho conhecimento de quem é esse advogado. Então, esses detalhes que configuram infração Entendi. ética. Essas da advocacia predatória, essa terminologia é usada de maneira errada, essa expressão. Então, assim, a advocacia em massa, que fique bem claro, você advogar contra você ter 10.000 clientes entrando com 10.000 ações judiciais, Não é um isso problema, não é né? um problema. Agora, o problema são nos detalhes. Locupletou-se, captação de clientela, você inépcia processual, abandono processual, que, consequentemente, numa advocacia de massa, acaba acontecendo porque você acaba não tendo controle de tudo, né? Sim. Você ter 10.000, às vezes você não... Quer dizer, na grande parte das vezes, você não esteve nem com o cliente pessoalmente, foi um terceiro a angariar essa clientela. Exatamente. E aí que ocorre a infração ética disciplinar. Exatamente. Não, porque a gente foi chamado lá, teve um advogado aqui em Mato Grosso do Sul, aí pela questão da prerrogativa, que o juiz ele estava chamando os clientes dele para atestar numa audiência preliminar, né, Sim. fora do processo, para testar se ele era o advogado mesmo, né? E aí a gente foi chamado na prerrogativa porque seria uma violação, pô, o cara com procuração, aquela coisa toda. Só que aí qual que era o problema? Era justamente isso que o senhor falou. O determinado cidadão lá, ele pegava a procuração do cliente para entrar, por exemplo, com uma ação contra um determinado banco. Tipo, vamos lá, exemplo, Banco do Brasil. E aí ele aproveitava e promovia ações contra todos os bancos com a mesma causa de pedir o mesmo pedido. Só que não apresentava o contrato, não apresentava o mínimo, né? Só entrava. Só entrava com a ação. Só que qual que era o detalhe? Esse advogado, ele trabalhava no erro dos escritórios de advocacia dos bancos. Que às vezes, assim, é tanto processo que o cara Deixava passar. deixava passar, né? E aí fazia acordo, e aí ele se locupletava ilicitamente, né? Porque não passava nada para o cliente, porque afinal o cliente nem sabia da ação. E aí teria esse problema, que seria o problema ético, né? E nós temos uma outra questão também processual para o próprio processo ético para sua instauração. Às vezes, uma instituição bancária manda uma representação para lá de que um cliente sofreu algum dano pela conduta antiética do advogado. Tá, qual é a legitimidade dessa instituição bancária para estar fazendo essa representação? Ela foi contratada? Ela é curadora? Ela é tutora? Exatamente. Ela é advogada dessa parte? Não. Quem tem que reclamar é a pessoa que está se sentindo lesada pelo Sim. advogado. Então,
também há essas questões de ilegitimidade ativa na hora de você representar Sim. dentro do Tribunal de Ética e Sim. Disciplina. E acontece com uma certa frequência. Às vezes, no interior, a pessoa procura alguma comissão, a comissão faz todo o relato, o representante, que é o denunciante, sequer assina Isso. aquele documento. Exatamente. E quem assina é um presidente de comissão e manda para a OAB. Não é instaurado o processo ético disciplinar. vai, Está exato. faltando a questão da regularização do polo ativo. Sim. Que se a pessoa se sente ofendida, a pessoa não é analfabeta, não tem tutor, curador, a pessoa é apta, tanto é que ela contratou o advogado e ao mesmo tempo que ela contratou um advogado, passou uma procuração, ela tem legitimidade para se sentir prejudicada, representar na OAB. Então, não tem como um terceiro fazer isso em nome dessa pessoa sem ter uma assinatura do denunciante. E acontece com uma certa frequência. Sim. Estamos chegando ao fim do nosso tempo. Exatamente. Ó, o que eu quero dizer, doutor Alfeu, foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigado. Nós temos que marcar outro podcast, o Como é Bom Saber Direito Games. Isso. Let's Play. Let's Isso. Play, pronto. Pra gente trabalhar de Vamos games deixar aí. anotado isso. Pronto. Vai ser assim, aquele episódio raiz. Street Fighter, quem perder passa. Isso. Pronto. Ó, tem a televisão Já aqui. tem a televisão Ah, tem a televisão aqui. aqui, pô. Olha Videogame aí. eu tenho, né? É Quem só per- trazer. Quem Pronto. perder passa. Quem perder, passa. Pronto, fechou. Raiz. É anos, isso. anos 90. E a gente pode fazer isso com vários professores aqui. Isso. Pronto. É isso aí. Fechou. Eu concordo 100%. É Doutora nóis. Feu, a gente agradece demais esse bate-papo, porque olha só, não só acaba sendo esclarecedor para colegas advogados, mas acaba sendo extremamente esclarecedor para os novos advogados que estão entrando no mercado. A gente é professor de 10º semestre, Sim. a gente já está com um monte de aluno aprovado, já estão tudo agora fechando esse ano aqui no CDB, já estão com a Exato. carteira na mão já praticamente. Só um detalhe, tem que passar em tributário, hein, bicho? O exame tá aí, viu? E aí, ó, quer dizer, já vou entrar no mercado agora em 2025 e, lógico, vão usar a rede social para se promover. Certo. Mas vamos usar de forma certa, né? Com certeza, com certeza. Eu agradeço bastante e muito obrigado por conceder esse espaço. Falar de ética é sempre um prazer, igual falar de games Sim, também, né? É um exatamente. enorme prazer. Obrigado pela essa oportunidade e estou à disposição. De ética, lá a gente sempre pontua referente de que nós não ganhamos nada, não temos um salário como a questão Sim, das prerrogativas, não prerrogativas. recebemos um salário, mas essa troca de informações, essa proximidade com o corpo acadêmico, com as palestras que o Tribunal de Ética promove, esse é o nosso ganho. Então, assim, quanto mais nossa advocacia for valorizada com princípios éticos disciplinares, todos nós ganhamos. Sim. Porque, infelizmente, há esse ditado popular referente a advogado, isso por causa de uma minoria. Sim. Então, essa minoria, a gente tem que mostrar que a grande maioria dos advogados não são assim. Vivem o seu dia a dia de honorários advocatícios, pessoas que estudam o processo, acompanham o cliente no seu Sim. dia a dia. Então, é de extrema importância, é uma alegria sempre falar de ética e sempre estou à disposição quando vocês precisarem, inclusive para a questão dos games aí também. Estou à disposição. Fechou. Vai ser, vai ser. Sucesso. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima, Até a viu? próxima. Valeu.